vou simplesmente falar para você o porquê definitivamente você deveria pensar em vir estudar aqui na Itália. Geralmente as pessoas quando pensam em estudar no exterior, em fazer universidade no exterior, a primeira coisa que vem à cabeça é Estados Unidos ou Portugal. Estados Unidos porque é o mais famoso nesse sentido, né? E Portugal pela questão da língua. Mas existem outras possibilidades. E aí eu venho a pergunta, Jaque, por que você recomendaria para um amigo seu, quer dizer, até para um inimigo, vir estudar aqui na Itália? Gente, tem diversos pontos positivos e tem seus pontos negativos também. A gente já tem até um vídeo sobre isso, sobre estudar aqui na Itália. Porém, eu como uma pessoa que já estudei nos Estados Unidos e na Itália agora, né? Eu consigo perceber bem a diferença desses países e tem coisas aqui que chamam atenção que em outros lugares não tem. Então a gente tem uma lista infinita, na verdade, mas aqui vão alguns pontos que eu acho que você deveria levar muito em consideração e talvez pensar em estudar na Itália, fazer a sua graduação ou mestrado, lembrando que o que a gente vai falar aqui inclui graduação e mestrado, tá? O primeiro ponto é a concorrência. Bom, aqui na Itália a gente tem universidades, uma das melhores universidades do mundo, melhores universidades da Europa, e da Itália também, uma das universidades mais antigas do mundo também, ou seja, temos instituições muito renomadas também. E o interessante é que aqui o ensino é acessível para todos, tá? E quando eu digo para todos, a Itália não é um país que ela quer filtrar. Ah, vamos facilitar somente para italianos. Não para estudantes internacionais. Não, a Itália, como eu posso falar, ela é muito liberal também para estudantes internacionais. Com isso, aqui temos cursos de acesso restrito, que é igual no mundo inteiro, você precisa passar por uma seleção para ingressar, mas também temos cursos de acesso livre, que você não precisa passar por nenhuma seleção para ingressar naquele curso. E isso não quer dizer que a qualidade do curso ou da universidade é menor, muito pelo contrário. Um exemplo muito claro, gente. O melhor curso de Direito, da graduação de Direito aqui na Itália, fica na Universidade de Bolonha, que é extremamente renomada, uma das mais antigas do mundo. E é de acesso livre, ou seja, você não precisa passar por uma concorrência para ingressar. E isso tanto para italiano quanto para estudante internacional. Então esse é um ponto muito bacana, né, Gil? Com certeza. E aí vem o segundo ponto, né, que é a questão de bolsas de estudo, né? Conforme a Jaque falou, o governo italiano, eu digo até o governo europeu, eles investem bastante com relação à educação, porque a educação é um direito de todas as pessoas, né? E então, por esse motivo, eles têm diversas bolsas de estudo. Na questão de bolsa de estudo, a mais famosinha e a que a gente mais recomenda e que todos os nossos alunos aplicam e gostam é a bolsa regional, a bolsa DSU, né? E essa bolsa, ela é muito interessante porque ao você ser contemplado com ela, você automaticamente tem a isenção de pagar a anuidade. Observação, tô falando de universidades públicas, gente, tá? Automaticamente você tem a isenção, você tem como solicitar moradia, você também consegue uma ajuda de custo, um momentinho. Uma ajuda de custo de até 8.000 euros por ano, desconto em alimentação e transporte também. Então ela é uma bolsa muito completa, que você não só fica isento de pagar a anuidade, porque aqui é anual, né? Mas você também recebe essa ajuda de custo aqui na Itália, o que é muito interessante. Então, e é uma bolsa por condição financeira, né, gente? Então, suas notas, históricos extracurriculares, nada disso conta, ok? O que importa é a sua situação financeira e é a bolsa que, assim, eu posso dizer com muita segurança, 99% dos nossos alunos têm ela, só não tem quem realmente não se enquadra nos parâmetros para ganhar essa bolsa de estudo. Já temos vídeos sobre ela por aqui, inclusive, viu? O terceiro ponto, você quer falar? Eu falo? Não, é igual, vamos, eu tô dirigindo, é um pouquinho mais complicado. O terceiro ponto é o intercâmbio durante os estudos. Aqui na Itália, assim como na Europa inteira, né? Você tem a possibilidade de fazer o intercâmbio de mobilidade acadêmica que se chama Erasmus. Ou seja, você pode fazer 1 semestre, 2 semestres do seu curso aqui na Itália em um outro país, sem pagar nada mais por isso. E também receber uma ajuda extra do governo com toda essa mudança, né? Então você vai ficar 3 meses no outro país, 6 meses, 9 meses ou 12 meses, o governo italiano vai te ajudar também. Então essa é uma experiência muito bacana. E além disso, aqui você também tem a opção de sair com um doppio título, que a gente chama.
você faz uma graduação e a sua graduação, aquele curso, tem um convênio com uma outra universidade de um outro país. Isso faz com que você, além do título do diploma italiano, você tenha um diploma austríaco, alemão, às vezes até brasileiro e às vezes até americano, porque muitas universidades aqui também têm convênio com universidades americanas. Isso é muito legal. É uma coisa interessante sobre esse Erasmus, que, por exemplo, a gente tem dois amigos, né, que eles foram fazer Erasmus no Brasil de medicina. Isso foi muito interessante, porque como eles pretendem voltar lá pro Brasil, eles já foram conhecer como era essa questão, né? Outra questão, assim, que é muito interessante, a gente tem uma ex-aluna que ela tá indo pra China, fazer Erasmus pra China, e ela mandou mensagem pra mim, eu vou fazer Erasmus na China. Eu falei, uau! Mais legal ainda é que ele vai aprender uma outra língua, né? Será que ela volta falando chinês? E aí eu acho Com certeza. Ela é muito inteligente com línguas, então com certeza. Aí já vem um outro ponto também, né, que é a questão de aprender idiomas. Dentro das universidades, sempre tem o centro linguístico deles, né? Então, além de você vir, eu vou estudar inglês na Itália, por exemplo, você vai aprender o italiano, porque tem o curso de italiano, no caso da Jaque, por exemplo, ela é até obrigatória fazer o curso, né, amor? E você tem a possibilidade de aprender outras línguas. Então, o ano retrasado, ou passado, a Jaque estava estudando francês. Agora você está estudando com a sua faculdade italiano, né? E ela já fala inglês, então assim, E já fala italiano também. E já fala italiano. Então assim, é muito interessante que as universidades possibilitam isso e de maneira gratuita, já compresa no curso, né? De você aprender outras línguas, né? Sim, eles incentivam bastante, não é à toa que todo centro linguístico de toda a universidade pública tem diversos cursos intensivos e extensivos de idioma. E para quem é estudante, os cursos saem de maneira gratuita. Próximo ponto, eu vou deixar o mais importante por último. O próximo ponto é em relação a trabalho. E isso foi uma coisa que me pegou muito quando eu estava nos Estados Unidos, pensando onde eu iria fazer minha graduação. Porque, enfim, depois que a gente mora um tempo fora, a gente quer buscar novos ares, a gente quer buscar uma segurança maior, enfim. Então, isso é uma coisa que eu coloquei muito na ponta do lápis antes de decidir vir para a Itália, que é a questão de estudantes internacionais aqui poderem trabalhar legalmente até 20 horas semanais. O objetivo do estudante estar aqui ainda assim é estudar, mas a Itália possibilita que o estudante trabalhe até 20 horas semanais. E nós que vivemos aqui em Roma, a gente vê que tem bastante oportunidade para isso, né, Gil? Sim, Então... e na realidade os estudantes, inclusive os italianos, assim, principalmente que vêm de outras regiões, eles acabam trabalhando em restaurante. Então, assim, já é uma questão, é um costume dos mais jovens fazer esses serviços part-time, né? Exatamente. E o próximo ponto, mas não menos importante, muito pelo contrário, que é o estopim, quando a gente pensa, quer estudar fora, Estados Unidos, Brasil. Vocês devem saber, se você está procurando sobre os Estados Unidos, vocês devem ter visto que estudantes internacionais pagam mais. Não apenas mais, pagam muito mais para estudar lá. Aqui na Itália é o oposto. Na Itália, os custos são muito acessíveis. Inclusive, essa semana lá no nosso Instagram, a gente compartilhou uma universidade que simplesmente tem a anuidade zerada para estudante internacional. É engraçado, porque europeus pagam, mas estudantes internacionais fora da União Europeia não pagam, gente. Isso é incrível. É uma coisa que até hoje eu fico besta de acreditar e de saber disso. Hoje, inclusive, a gente vai colocar uma universidade, se você quer saber, você tem que ir lá no nosso Instagram, que estudantes internacionais brasileiros pagam menos de 22 euros por mês para estudar aqui. Claro, se tiver bolsa de estudo, a anuidade é zerada, já não paga, mas ainda tem essas possibilidades. Então, tem algumas universidades que definem um valor fixo para estudantes internacionais pagarem. Esse valor, às vezes, pode ser zerado, pode ser 200, 300 euros por ano, enfim, depende da universidade. E tem universidades que calculam de acordo com a renda do estudante, o que também possibilita o estudante a estudar de graça. Então, assim, todas as oportunidades que eles oferecem para quem é europeu, para quem é italiano, eles também oferecem para estudante internacional. Então, não é um país que dificulta de maneira alguma o ingresso nas universidades aqui públicas, que são as melhores do país,
não dificultam para estudantes europeus e também não dificultam para estudante internacional. Isso é muito sensacional. Quando eu trabalhava em restaurante, uma vez eu tive um debate com 2 italianos jovens e que eles tinham ideias diferentes. Quando eu contei dessa facilidade para estudante internacional estudar aqui na Itália, e um deles estava falando, mas pra gente é difícil, não sei o que lá, e o outro foi lá e falou assim, pô, na realidade eles estão fazendo isso com estudantes internacionais porque nós, italianos, não queremos estudar. Então, assim, eu fiquei naquela, e aí, o que você acha? Qual o motivo que a Itália faz isso? Aí teve as duas percepções, um achou que era injusto, né, e o outro falou, não, é mais que justo, a gente não quer estudar, eles estão abrindo as portas para quem realmente quer. Sim, é sensacional. Esses são alguns pontos, gente, que a gente acha muito bacana. Me contem aqui nos comentários o que vocês acham. E eu já reforço, se vocês querem ficar sempre cientes de como que funciona isso daqui na Itália, as melhores oportunidades ou entender mais sobre o assunto, além do YouTube, o nosso Instagram tá recheado de material para vocês. E a gente tem até uma comunidade, que eu vou deixar aqui linkado, onde você entrando nessa comunidade do WhatsApp, a gente sempre divulga notícias, informações e materiais exclusivos por lá. E é uma comunidade 100% gratuita para quem quer estudar na Itália, viu? E para quem está pesquisando sobre estudar na Itália, para quem está no processo, quem pretende estar no processo, a gente tem uma gama de serviços Que podem ajudar que também. podem ajudar também, e eu sempre deixo na descrição do vídeo o nosso site. É isso, gente. Beijos para vocês. Nos sigam nas outras redes, muito importante, e até o próximo. Até.